meu nome é Leandra e bem-vindo para mais um vídeo do meu canal Mundo Perverso. Antes de começar o vídeo de hoje, eu já peço para vocês se inscreverem no meu canal, ativar o sininho de notificações e me seguir nas redes sociais. É bacana que vocês me sigam lá, que toda vez que eu passar um caso ou uma segunda curiosa, eu faço uma enquete. Lembrando que no sábado eu vou fazer uma enquete para a segunda curiosa. E o caso de hoje eu fiz uma enquete também no Instagram e o caso mais votado foi de Araceles. Araceles Cabreira Crespo, ela tinha 8 anos de idade, junto com a sua família ela morava na cidade de Serra e no Espírito Santo. Ela era uma criança bastante educada, ela não tinha costume de falar com estranhos, ela gostava de brincar bastante e o maior sonho dela era ser professora. Araceles ela vivia junto com seu pai, Gabriel Crespo, ele era espanhol, e a sua mãe boliviana, Lola Sanches. E ela tinha um irmão mais velho, ele era 5 anos mais velho, ele se chamava Luiz Carlos. O bairro que Araceles morava se chamava Fátima e a rua São Paulo. Depois desse caso que eu vou contar para vocês, hoje a rua se chama Araceles Cabreira Crespo. Araceles ela morava na cidade de Serra, só que a sua escola ficava na cidade de Vitória. Uns 20 minutos assim de diferença da casa até a escola. E a sua mãe, depois que percebeu que eu estava tendo alguns atrasos, porque o ônibus passava às 4h30 e a escola também já liberava os alunos nesse horário, então ela estava perdendo bastante os ônibus. Então a mãe decidiu conversar com a diretora da escola para ver se conseguia liberar ela mais cedo. Então a história de Araceles foi traçada no dia 18 de maio de 73, numa sexta-feira. A diretora acabou liberando ela às 4h10 da tarde. A última pessoa que viu Araceles era um menor de idade. Ele viu ela quase no horário do ônibus passar, brincando com um gatinho na porta de um bar, mas ela acabou não entrando nesse ônibus. Esse menor se chamava Luciano Manuel, ele foi o último a ver a Araceli na porta desse bar brincando. Esse bar era na mesma quadra que era um ponto de ônibus, bem pertinho. Até estranhou de estar passando o ônibus, ela não ter pegado o ônibus. Conforme a hora foi passando e a família viu que a Araceli não voltava, o pai pegou o carro, juntou todas as fotos que tinha dela, saiu espalhando pela cidade à procura da filha. E ele chegou já até nesse mesmo dia já falar para a polícia do desaparecimento, mas a sua mãe Lola, numa entrevista, ela acaba contando que a polícia só se foi tentar resolver alguma coisa, foi procurar a filha dela só na segunda-feira. Nas primeiras horas do desaparecimento de Araceles, ainda as pessoas tinham esperança de encontrar ela viva, mas ao todo foi 6 dias de desaparecimento. E tudo mudou porque na cidade de Vitória um menino decidiu ir caçar passarinho. Era um terreno abandonado atrás do Hospital Infantil de Vitória. No dia 24 de maio, o garoto de 15 anos, o Ronaldo, quando ele foi caçar o passarinho nesse terreno, ele acabou avistando que seria um corpo. Ele decidiu chamar o pai dele para ver. Assim que o pai dele viu aquela cena que era horrorosa, a primeiro momento conseguia ver que já estava em um estado avançado de decomposição. Parecia que estava bem danificado, mas era por causa do ácido também. E alguns animais tinham passado na cena do crime. No primeiro momento, quem fez o reconhecimento do corpo foi o pai de Araceles, o Gabriel. Mas como estava bastante danificado, ele só conseguiu ver que era a filha dele por causa da mão e uma mancha que ela tinha na perna. A mãe da Araceles, no começo do desaparecimento, ela chegou a ter uma crise nervosa. Quando foi para reconhecer da primeira vez, ela não estava em condições, mas depois de alguns dias ela foi lá, acabou dizendo que o corpo não era da filha. Então eles precisaram esperar mais alguns dias para que saísse o exame de DNA para provar que era da filha, e saiu e provou que era Araceles. No exame do corpo de delito, foi provado que aquela criança de 8 anos de idade, ela foi dopada, ela foi violentada sexualmente, ela tinha mordidas no seio, na barriga e na vagina. A pessoa mordeu e arrancou pedaço dela. Foi uma coisa horrível. Aí jogaram ácido nela para dificultar as investigações. Todo mundo ficou chocado, esse crime chocou o Brasil inteiro. Mas quero lembrar um detalhe bem importante, que naquela época a gente estava vivendo a ditadura aqui no Brasil.
E foi bastante gente, assim, prestar depoimento. Foi professores, vizinho, o pai, a mãe, todo mundo, até o menor de idade que falou que foi o último a ver, o Luciano, que foi o último a ver a Araceles. Ele prestou depoimento falando que viu sim ela. E ficou mais ou menos assim, alguns meses tentando juntar as peças. E 3 pessoas foram fortemente acusadas e eles eram os 3 principais suspeitos do crime. Era supostamente envolvido no crime. Vem de famílias muito importantes, que é a Micheline e a Relau da cidade. Eles tinham bastante influência, eles eram estudados, eles tinham grandes amizades, pessoas bem influentes, e eles também eram influentes, eles eram super ricos, eles tinham bastante amigos do mesmo jeito e bastante gente envolvida na polícia, na política. Ele foi o principal suspeito, mas começou a sumir bastante provas. No meio dessa investigação, muitas pessoas morreram. Ao todo foi 17 mortes. Pessoas que morreu, foi essa pessoa. Esse fulano aqui tá envolvido, morre. E esse daqui tá perto de descobrir, também morre, entendeu? Então as pessoas, quando ou tava descobrindo alguma coisa, ou era envolvido de algum jeito, ia prestar depoimento, acabava morrendo. O primeiro envolvido era Dante Barros Michelino, o apelido dele era Dantinho. O segundo era seu pai, de Brito Michelino, e o terceiro é Paulo Relau. Eram 2 sobrenomes bem influentes na cidade, tinha bastante gente conhecida, quanto na polícia quanto na política. A polícia chegou a fazer uma teoria. Paulo acabou encontrando um Araceles na porta da escola, levou para esse, tipo um restaurante que tinha um sótão lá, que era do pai do Dantinho. E lá ela ficou 2 dias sofrendo todos os tipos de violência que possa imaginar, igual eu falei pra vocês, que saiu no corpo de delito. E se acredita que no segundo dia acabou dando alguma coisa errada, ela só tinha 8 anos de idade. Eles acabaram fazendo ela entrar em coma. Eles decidiram pegar ela e levar para esse hospital infantil de Vitória. Só que no meio do caminho ela acabou morrendo. Eles decidiram que era mais fácil deixar ela no matagal e jogar o ácido nela para atrapalhar as investigações. Eu acredito que nunca foi a intenção deles, ao meu ver, levar ela para o hospital. Como que eles iam aparecer com ela daquele jeito, dar a entrada no hospital, ajudar ela, sendo que eles estão envolvidos. Até para ter o ácido dentro do carro, eu acho que já foi uma coisa planejada. Conforme assim, eles tinham bastante influência, demorou bastante tempo para conseguir incriminar eles. Um fato bastante curioso que me deixou um pouco chocada, que no mesmo dia que a Araceles foi encontrada, um menino de 17 anos foi morto e a família do Dante, o Dantinho quanto o Paulo, eles tentaram de todo jeito culpar esse menino que morreu de 17 anos, tentando ligar ele de alguma forma no crime. A família do menino de 17 anos acredita que pode ter sido até encomenda a morte do filho para tentar incriminar o filho e deixando os 3 salvos disso. A segunda morte bem curiosa é a de Jorge. Ele é irmão de Dante e tio do Dantinho. Ele acabou morrendo. Ele foi visto algumas vezes conversando com a mãe de Araceles, a Lula. Acabou também morrendo no meio dessas investigações. E as outras 2 mortes que também que chocaram o país foi de um sargento. A família conta na reportagem que ele falava que ele estava bem perto de descobrir tudo o que aconteceu, qual que foi a motivação do crime, mas ele acabou sendo morto. E o quarto, assim, que foi que também chocou todo mundo, era um traficante de drogas. Ele vendia esse tipo de droga que foi encontrado no organismo de Araceles e ele foi encontrado morto. Naquela época até deu uma grande confusão, por mais que era a época da ditadura aqui no Brasil. Acabou vazando algumas fontes que as pessoas estavam tendo subornos, a polícia estava envolvida nisso, porque eles eram muito influentes. Tinha gente que sabia, acabou ficando quieto por medo ou pelo dinheiro. Começou a ter várias denúncias na cidade e espalhou para o Brasil, chocou o Brasil. Lembrando que o crime aconteceu em 1973, só em 1980, então os 3 acusados, os 3 suspeitos, ele acabou indo para a júri e os 3 foi declarado culpado. O Dante, que era o pai de Dantinho, ele foi preso, foi 5 anos, foi condenado a 5 anos de prisão, mas ele não foi preso por causa do envolvimento direto no crime, mas sim acusado de atrapalhar as investigações. Ele sempre dava um jeito de comprar o silêncio de alguém, então ele acabou sendo preso por isso. Agora o Dantinho e o Paulo, eles foram condenados a 18 anos de prisão e tiveram que pagar cada um 18 mil cruzeiros. Nenhuma surpresa de nós brasileiros, quem tem dinheiro não fica preso.
Depois de um tempo, eles acabaram pedindo a reabertura do caso. O caso voltou a ser investigado. A sentença dos 3 foram anulados, eles foram soltos e pediram para outro juiz entrar no caso. O juiz que foi designado para o caso, ele era o Paulo Capolini. Ele demorou mais ou menos 4 anos, porque a investigação era imensa, tem páginas e páginas, e demorou mais ou menos 4 anos para conseguir pegar tudo da sentença. E ele escreveu 700 páginas da sentença, absorvendo os 3 envolvidos. O caso entrou de novo, ele foi arquivado, e até hoje não tem ninguém sendo acusado e não tem justiça para Araceles. Essa teoria que eu falei para vocês é a mais forte, mas tem uma segunda que as pessoas, os populares, quando a polícia chegou a cogitar, que a mãe de Araceles, a Lola, ela tinha um envolvimento com o irmão do Dante, aquele que faleceu no meio das investigações, como se fosse uma queima de arquivo. Os dois tinham envolvimento e ela era uma usuária de drogas. Ela acabou pedindo para Araceles sair mais cedo da escola, não foi para pegar o ônibus, mas sim para levar um pacote de drogas pro Paulo no apartamento, naquele lugar que ela ficou no porão, e foi onde que eles decidiram raptar ela. Mas assim, isso não foi provado, essa segunda teoria. Não tem nada que prove que ela tinha envolvimento com o tráfico. Assim que a poeira baixou, ela se divorciou do Gabriel e ela voltou para Bolívia. O jornalista José Lourenço, em 76, ele fez um livro, se chama Araceles, Meu Amor, mas por causa da ditadura, os advogados foram atrás para censurar o livro. Acabou não sendo publicado para não atrapalhar os envolvidos, né, que eles tinham dinheiro, eles conseguiram barrar esse livro. E para, tipo assim, não aumentar mais a opinião pública, eles conseguiram censurar esse livro, que foi feito contando tudo sobre Araceles, um pouco da investigação, como que a polícia tratava o caso, como tudo aconteceu, na visão dele de jornalista. Esse ano já se completou 47 anos do crime. Araceles, ela é o símbolo contra a violência da criança e do adolescente. Esse dia é até marcado no dia do desaparecimento dela. Queria saber de vocês o que vocês acharam do caso de hoje. No meio das pesquisas eu vi bastante um pouco sobre a ditadura no Brasil, tanto que as coisas eram censuradas. Hoje em dia ainda, quem tem dinheiro não sofre, mas naquela época era muito mais puxado você ter sua opinião, tudo era censurado, você não podia expor aos seus pensamentos. Imagina como que foi difícil naquela época viver e trabalhar. Eu tava até pensando em trazer esse tema para o Segunda Curiosa, como que foi a ditadura no Brasil. E nos comentários se vocês têm interesse em saber. Antes de terminar o vídeo de hoje, eu já peço para vocês se inscreverem no meu canal, ativar o sininho de notificações e me seguir nas redes sociais. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até mais!